Especial Eleições Municipais 2020, TV Santa Maria. Oferecimento PRS, o cuidado que você merece. Posto de Molas Favarim, Luiz Favarim e Filhos Limitada, desde 1969. Imobiliária Soma, mais felicidade na sua vida. Olá, amigos e amigas da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente vamos entrevistar o candidato Evandro Ber, a candidatura da Prefeitura de Santa Maria aqui do nosso município então. De imediato então, seja bem-vindo, candidato, e você tem 30 minutos e vai responder algumas perguntas aqui. Sejam muito bem-vindos e já vou começar pela primeira pergunta na área da saúde. Qual a sua proposta para o Sistema Público de Saúde de Santa Maria? Obrigado pela oportunidade, Alexandre. O programa é Frente a Frente, nossos ouvintes. Nós temos acompanhado de uma forma muito intensa a evolução e as respostas que o nosso sistema de saúde tem apresentado para o cidadão santamariense, na verdade também para a região como um todo, em função da nossa relevância regional. E essas demandas elas são muito específicas. Localmente a gente notou que é fundamental diminuir bastante o tempo que nós prestamos o atendimento ao nosso cidadão, especialmente aquele que é mais idoso, aquele que tem mais necessidade. Regular melhor a forma como se é atendido, como se transita entre a primeira consulta e o especializado, o acesso à medicação. E para isso é fundamental que a gente passe a informatizar mais, aplicar ferramentas que inclusive durante a pandemia foram utilizadas e já se mostraram extremamente eficientes. O segundo aspecto que é fundamental é melhorar a qualidade da prevenção, especialmente da saúde da família, do atendimento primário. Se a gente não voltar a cuidar das pessoas mais próximas do seu lugar, a gente fizer esse contato mais direto na moradia ou na localidade, essa compreensão de por que as pessoas adoecem e como é que evolui a doença, ele não é feito da forma mais adequada, especialmente para o idoso. Pedir um idoso que vá até uma fila, que seja atendido num dia de inverno, ou que passe o cedo da manhã exposto para pegar uma ficha, não tem cabimento, porque às vezes pode levar ao agravamento de um quadro que é de uma doença mais simples para uma doença mais complexa, ou para um quadro mais complexo no qual ele se apresenta. Então, acho que é fundamental, num primeiro momento, a gente fazer um atendimento à saúde primária de uma forma mais eficiente. Se discute muito atualmente a questão da gestão plena da saúde. A nossa compreensão sobre a gestão plena é que ele é um estado qual a gente alcança. Tu não pode decretar gestão plena, tu tem que mostrar que tu tem eficiência completa nos elementos mais fundamentais da saúde, e quando tu atinge esse patamar de qualidade, então tu migra para um nível mais complexo. Até porque se nós assumíssemos uma gestão plena imediatamente, sem essa preparação, sem esse cuidado, sem essa evolução, nós poderíamos ter uma cidade que dentro em breve teria que voltar para o sistema anterior, e isso seria extremamente ruim para o município. Do outro ponto de vista, a gente tem uma situação atípica, que é a questão da pandemia. E a pandemia, infelizmente, ela não está ainda no seu momento derradeiro. Nós teremos etapas ainda para vencer. E uma coisa é certa, quando essa vacina chegar, quando essa solução mais definitiva e permanente acontecer, nós precisamos garantir que todos tenham acesso a ela. E uma coisa que o município deve se preocupar desde agora é como garantir o acesso a ela a todos, mesmo para aqueles que eventualmente não tenham o recurso para poder dispor disso. Senão nós vamos ter um momento muito difícil onde as pessoas vão em massa buscar um resultado, uma solução que possa não estar à disposição. E essa preparação tem que ser feita agora, porque muito embora existam as parcerias dos municípios com quem está fazendo a vacina, a gente não pode garantir que todos terão acesso. E esse é o grande foco. Do ponto de vista do atendimento da saúde de média e alta complexidade, é fundamental a gente entender que é preciso estreitar a parceria com os nossos hospitais, com as nossas instituições que já têm uma grande expertise nesse sentido, porque infelizmente o quadro de disposição, tanto dos leitos quanto dos profissionais para esses leitos, é uma realidade ainda pouco distante do potencial econômico, da pujança econômica do município. Nós não temos como multiplicar no número de leitos de UTI e dos leitos mais restritos e até mesmo do pessoal, dos profissionais necessários para atender esses leitos com o recurso do município. Então, nesse momento é fundamental estabelecer essas parcerias com Caridade, com o USM, com o Hospital Regional, até mesmo com a Casa de Saúde, para que nós possamos atender isso, absorvendo já a estrutura posta no município.
Segunda pergunta, qual será a principal fonte de recursos para a área da saúde? E quanto a inovações, qual será a sua proposta? O fundamental na área de saúde é voltar, é continuar trabalhando com os recursos que nós dispomos na transferência para os municípios, mas o grande ganho de eficiência na saúde não está necessariamente no aumento dos recursos, e sim no aperfeiçoamento das parcerias com as instituições que já prestam saúde hoje. E, na verdade, é fundamental também diminuir a demanda. Nós precisamos de saúde preventiva, nós precisamos diminuir o número de pessoas que vão ao sistema de saúde sem ter uma real necessidade concreta do atendimento imediato. E é por isso que a prevenção na saúde e a volta para dentro da comunidade, ou seja, o atendimento preventivo é fundamental. Se nós olharmos, por exemplo, as zoonoses hoje, que são um dos grandes motivos pelos quais as pessoas vão aos postos de saúde para ser tratado. Não existe um serviço preventivo, não existe um sistema de controle de zoonose, não existe uma UPA animal. Então, o fundamental é a gente diminuir o causador dos elementos fundamentais que levam as pessoas a chegarem aos postos de saúde. Mas quanto à pergunta do financiamento e da origem desses recursos, nós temos que ter a mente muito tranquila. O ano que vem, nós temos uma previsão originária de um déficit de por volta de 200 milhões. 100 milhões a mais no nosso orçamento, mais despesa, e 100 milhões a menos em receita. E essa é uma previsão desse ano, Alexandre. Então, a grande pergunta aqui é de onde nós tiramos recursos como um todo para o município em todas as áreas. E o fortalecimento aqui da economia local, a volta da atividade econômica e aí da capacidade contributiva é a única saída, porque tanto Estado, município e União para o ano que vem não vão ter essa quantidade de recurso disponível, porque a atividade econômica geral no país decresceu excessivamente. E a saída é o retorno dessa atividade econômica e aí através das parcerias, através desse esforço coletivo, nós elencarmos essas prioridades e buscarmos aí em conjunto com quem hoje já presta o serviço a solução para esses problemas mais imediatos. Sobre gestão, sabe-se que encontramos em constantes mudanças e alterações nas relações de trabalho. Quais serão suas medidas para esta área? Com relação à gestão no município, é fundamental entender a importância da incorporação, tanto quanto na saúde, mas especialmente dentro do sistema administrativo do município. Hoje nós contamos com um número grande de sistemas informatizados que não têm uma comunicação. E essa é uma solução que, na verdade, ela já é quase do século passado, a integração dos sistemas. Então, a busca, primeiro, da compreensão de que é preciso fundir esses sistemas para se ganhar agilidade, eficiência. Da mesma forma que na saúde, dentro da administração como um todo, é fundamental buscar essa modernização inteligente, não a modernização por modernizar, mas essencialmente aquela que está adequada à melhoria da qualidade do serviço e à diminuição do tempo. Porque o grande recurso que nós precisamos ter mais disponibilidade daqui para frente, Alexandre, é tempo. E aí a compreensão do gestor público de que a qualificação dos quadros, esse trabalho junto ao servidor, na valorização do servidor, na compreensão dele que esse ganho de tempo e na sistematização vai gerar uma melhoria na qualidade do serviço público prestado, uma melhor compreensão do cidadão da importância do serviço público e até na sua vontade de contribuir para o município. Então, fazer com que o cidadão experimente que aquilo que ele coloca no município através do imposto retorna a ele como benefício, como qualidade de serviço. E, na minha compreensão, isso é essencialmente gestão, porque hoje, mesmo que tu já tenha um servidor excepcionalmente qualificado e um cidadão disposto a trabalhar, a interface, a ligação entre esses dois, em vez de facilitar a vida, está provocando um choque e gerando atrito, e gerando insatisfação dos dois lados, do servidor que não se vê valorizado e do cidadão que não se vê atendido na sua necessidade. E isso é gestão. E quem tem que trabalhar para resolver é o gestor dando o exemplo. Então, o tempo que o gestor público dedica para a máquina pública, e é fundamental que a gente tenha exposição e fale para o cidadão e se comunique com o cidadão, mas também é fundamental o trabalho de gestão. E gestão é transpiração, é estar dentro da administração, conversando com as chefias, passando a visão, ajudando o processo de modernização e resolvendo os conflitos disso, porque não é uma transição simples, Alexandre. Eu já passei por essas situações, tanto na atividade pública quanto na atividade privada. Quando a gente estava na Secretaria de Desenvolvimento ou quando a gente estava no próprio Cine, existia a transição de sistema. E o tempo para que as pessoas entendam, primeiro, como é que se opera esse ganho de tempo e como é que eu não mecanizo o tratamento humano que precisa estar preservado. Ganhar tempo não significa coisificar a pessoa ou o atendimento, significa ganhar tempo. Bom, quanto ao treinamento dos servidores públicos, você, candidato, tem quais as propostas? E quanto às inovações nesse tema, quais serão as suas ações?
O fundamental no treinamento do servidor público era esse aspecto que eu já vinha trazendo um pouco antes. A mudança pura e simples do sistema ou da integração dos diversos programas que existem hoje dentro da prefeitura e das diversas secretarias, ela não resulta por si só em qualidade do serviço público. É fundamental essa ligação e a compreensão do servidor, tanto do CC quanto do concursado, na compreensão de que a pessoa que está do outro lado precisa ser recebida, precisa ter um tratamento mais próximo, mais humano, por assim dizer. Muito embora tu já tenha essa compreensão hoje, tanto do servidor quanto do cidadão, a falta de clareza no procedimento e a mudança sucessiva nos sistemas causa essa confusão. Então, é importante manter um treinamento e não só para essa mudança, ele é permanente, porque a evolução da necessidade de quem atende, ele não acaba. Esse treinamento não pode parar. E, inclusive, o que não temos hoje são métodos mais eficientes de medir a qualidade do serviço público. E se não tem indicador de serviço público, não tem como medir qualidade. Então, fica muito difícil. Fica a palavra daquele que se sente desconsiderado porque esperou demais ou porque não teve um tratamento que pudesse compreender as suas necessidades. O primeiro ponto para isso, Alexandre, talvez seja a nossa ouvidoria. E eu tenho uma proposta muito clara para a ouvidoria, porque quando o serviço não está bem prestado, o cidadão tem que entender que ele é ouvido e que ele será respeitado dentro da administração pública, tendo essa necessidade que ele demonstrou atendida. A minha proposta clara é essa. No primeiro ano de cara, eu já pretendo convidar, dentre os membros do Ministério Público aposentados, aqueles que gostariam de exercer a função de ouvidor do município. E proponho já para o primeiro ano legislativo, assim que for possível, a eleição popular do ouvidor, porque o ouvidor não pode ser o braço direito do prefeito, ele tem que ser o braço direito do povo de Santa Maria e na cobrança do próximo prefeito, ele tem que ser literalmente o advogado do interesse público dentro da prefeitura, e essa transparência vai permitir que o foco, que a origem, que o motivo pelo qual o nosso trabalho acontece é o interesse do povo e não o interesse da estrutura do partido ou do político que esteja no poder naquele momento. Então, no primeiro ano a gente já pretende convidar algum membro do Ministério Público aposentado e logo depois, obviamente, propor na Câmara de Vereadores eleição, obviamente também afastando os políticos profissionais dessa atividade, escolhendo preferencialmente os membros do Ministério Público já aposentados para serem titulares nessa eleição. Sobre infraestrutura, quanto a obras e estrutura, tanto no centro como nos bairros, quais serão as suas ações neste quesito? É fundamental a gente entender que Santa Maria precisa se adequar ao tamanho da carteira, do bolso que ela possui. Então, a nossa visão é repaginar, é revisitar aonde se coloca o dinheiro público de infraestrutura, entendendo que primeiro a gente deve atender aquilo que é fundamental. E Santa Maria continua deficiente, muito embora tenha uma excelente rede de esgoto, ela ainda não tem o seu esgoto atendido em plena condição, e especialmente a água. Então, água e esgoto deve ser prioridade. E aí eu penso, tudo bem, mas eu tenho uma malha viária que infelizmente ela sucumbe, ela se deteriora a cada 2 anos e meio. Nós não podemos continuar tirando empréstimo para fazer asfalto. Eu não posso seguir fazendo asfalto enquanto o meu produtor rural não consegue sair da propriedade rural para gerar a sua renda e a sua capacidade de subsistência. Então a gente tem que focar naquilo que é prioritário dentro do esforço. Indicar essa visão, para onde Santa Maria quer ir. Santa Maria quer ser uma cidade que gera qualidade de vida com prosperidade, com atividade de desenvolvimento econômico, social e cultural. Então a gente tem que botar o dinheiro nisso. Estabelecer essa prioridade e alinhar a política de infraestrutura do município com essa prioridade é o grande desafio do primeiro ano. Senão a gente vira um conjunto de obras soltas que quem olha de fora não consegue entender para onde a cidade está indo. Essa coerência entre o que se faz, aonde se coloca o dinheiro, até porque, como nós já dissemos, os recursos estarão escassos. Mas dentro da infraestrutura, eu te diria, é fundamental trabalhar na infraestrutura dos distritos, melhorando a condição das cidades permanentemente e não só ciclicamente a cada 2, 3 anos ou quando a gente está nas vésperas da safra, porque daí o nível de investimento se torna excessivo. Dentro do município é fundamental garantir que as principais ruas do município não estejam mais sujeitando as pessoas a continuar caminhando no barro. Não é mais possível entender que ainda tenha grandes extensões hoje onde o nosso cidadão precisa pisar ou no barro ou no esgoto, o que é pior ainda. Então, se a gente focar nessa infraestrutura de base, eu vou diminuir o custo do Estado e fornecer uma qualidade de vida maior para o nosso cidadão. Então, cuidar da cidade, que a gente chama de zeladoria da cidade, é fundamental, até porque isso ajuda no cenário geral, onde a gente vai ter esse quadro de desenvolvimento, de atividade econômica, de atividade comercial.
uma cidade mais bonita, melhor organizada. E no sentido de longo prazo, a cidade tem que se adaptar para a evolução do seu quadro demográfico. E essa é uma característica que é muito bonita de ver quando a gente olha as estatísticas de crescimento do município, porque a nossa população de meia idade já cresceu bastante, o que tende a ser nos próximos 10 ou 15 anos da nossa população idosa. E Santa Maria é uma cidade que, infelizmente, trata muito mal o seu idoso. Então, quando a gente entende que o idoso é alguém que é um portador de necessidades especiais, se eu atendo mais o meu idoso, eu atendo toda uma população hoje que está confinada em casa e não pelo Covid, mas porque a cidade não permite que ele ande. E eu não preciso nem falar do cadeirante. Se você é uma mãe e tem que levar um carrinho com uma criança e tentar andar pelo centro, talvez você já consiga entender o quanto é difícil para alguém que possui uma necessidade especial transitar pela nossa cidade. Então, ter essa visão de futuro com o pé no chão dentro do recurso que a gente tem para trabalhar, focando nesse aumento de receita e desvinculando a melhoria ou até mesmo a própria manutenção dessa infraestrutura com empréstimo. Até porque esses empréstimos normalmente a gente tem que fazer em tão curto espaço de tempo que o asfalto já está deteriorado de novo e a gente ainda nem terminou de pagar o último empréstimo. Essa é uma realidade que fala não só de lógica administrativa, mas de gestão. E é isso que nós temos que superar. Melhoria da nossa infraestrutura, o reparo da nossa infraestrutura tem que sair do caixa do município. Se eu pudesse dizer para vocês uma coisa com tranquilidade, eu diria, eu prefiro não fazer nenhum quilômetro de asfalto novo enquanto eu não tenha assegurado que Santa Maria pode tirar do seu bolso e pagar a reposição daquele que já tem. Ou que as pessoas, por exemplo, o nosso produtor rural já possa ter garantida o escoamento da sua produção. As empresas em geral necessitam de apoio nessa área. Quais serão as suas propostas sobre esse tema? E como a Prefeitura pode auxiliar nos distritos, campos e redutos de ambientes inovativos em nossa cidade? Bem, a defesa do CNPJ local, a defesa do nosso empreendedor em todas as áreas, comércio, indústria e serviços, ela tem que ser a pauta, não é nem da próxima gestão, é dos primeiros dias do próximo ano. Porque todo esse cenário de manutenção da cidade, das suas necessidades e evolução do quadro geral depende da questão tributária. E essa questão tributária só vem de um lugar, fundamentalmente, que é da atividade econômica. Se a gente não criar uma forma de imediata de garantir 3 elementos fundamentais, que é microcrédito, desburocratização, ou seja, facilitar a vida do nosso empreendedor no seu dia a dia, e de alguma forma estender a ele, além da assistência, desse apoio, dessa assistência técnica, para ele se readequar à nova realidade pós-Covid, mas também microcrédito, esse novo mundo não é possível. E mesmo que a gente garanta esse tripé de qualificação, microcrédito e desburocratização, se o cidadão santamarense não for às ruas, se ele não for ao estabelecimento comercial, não há alternativa. O que se propõe é que nesse momento pós-Covid e mesmo durante a Covid, a gente tenha uma compreensão mais adequada, mais inteligente sobre o que é a atividade econômica, como é que a gente exerce ela com saúde e segurança sanitária, sem impedir que o nosso município entre em colapso econômico. Então, nessa linha, eu diria que, com muito respeito, é preciso a gente rever a forma como hoje o empreendedor, o autônomo, o nosso empresário, o nosso comerciário está sendo conduzido na pandemia. Eu entendo que foi um momento de turbulência e de bastante medo, mas hoje nós já temos informação suficiente para encontrar um sistema muito mais racional, muito seguro, para que as pessoas se mantenham protegidas do vírus, mas acima de tudo, para que o mal social e o impacto desse desconhecimento de como se lida com o vírus acabe exterminando com a economia local. Porque é muito difícil revitalizar um CNPJ local, fechado. Eu sei que é relevante a gente ter, por exemplo, um poupa-tempo que vai facilitar a abertura de novas empresas. Mas o principal agora é defender o CNPJ local que está aberto, que está vivo, que está lutando para se manter energizado. Porque quando uma empresa fecha, o rombo que ela deixa na economia e no inconsciente coletivo da cidade, ele é dramático. Então o foco será em salvar esse CNPJ local, garantindo essa ajuda em ele se reposicionar na nova economia, assistindo microcréditos através de uma parceria do município com as fintechs e com o capital do município que hoje está parado na economia, recebendo rentabilidade de poupança e que venha para a atividade produtiva com segurança através de parcerias, inclusive com as nossas universidades e com as instituições que possam certificar da segurança do empreendimento e da adequação dele ao novo mundo que está posto aí para nós. Dentro do ponto de vista econômico, Alexandre, se a gente criar todo esse cenário, como eu te falei, além de apoiar, obviamente, a vinda da Escola de Sargentos, que é fundamental, mas essa ideia de transformação de
de massa salarial é a base da nossa economia nos últimos 70 anos. E é preciso, e aqui é o ponto que eu acho que a gente tem que agregar na discussão e chamar a cidade inteira, especialmente aqueles que geram emprego e renda, aqueles que dependem da atividade econômica, que é se dar início a um novo ciclo econômico de Santa Maria. O primeiro ciclo, obviamente, foi o ferroviário, o segundo ciclo foi a cidade do conhecimento, a cidade da cultura, e agora esses dois momentos, que é o ciclo da infraestrutura e o ciclo do conhecimento, eles precisam dar início ao novo momento. E esse novo momento, que é o que a gente propõe durante a eleição, que é a discussão, esse caminho, essa visão de cidade que nós estamos propondo, é transformar Santa Maria no grande delivery, no grande local de entrada e saída de produtos, não só da metade sul do Rio Grande do Sul, mas de todo o Cone Sul, em função da posição geográfica. Então, quando a gente alia essas três coisas, infraestrutura, a sociedade do conhecimento, com essa base fantástica de produção de inteligência em todas as áreas, e o potencial logístico com infraestrutura, nós nos capacitamos para ser o local de entrada e saída de todos os bens de consumo dessa grande massa que é tanto a metade sul quanto o Cone Sul. E aí o produto interno bruto de Santa Maria é multiplicado em várias vezes, não só aumentando o recurso interno, como a massa salarial, a média da remuneração que o santamarense hoje recebe, inclusive aproveitando todos aqueles que se formam hoje e que não têm como trabalhar, advogados, administradores, contadores, economistas. Então, esse é o grande propósito, é o grande desafio, o caminho pelo qual a cidade deve se organizar e ir adiante, e não só como cidade, como região. Por exemplo, é fundamental para a gente conseguir um movimento desse tamanho, dessa magnitude, recompor a nossa estrutura anterior às emancipações. Obviamente que não se pode falar aqui em devolver de volta essa estrutura geopolítica, mas fazer uma região metropolitana do coração do Rio Grande. E aí, ao ter escala, chamar esses grandes parceiros através de parceria público-privada para fazer o investimento necessário aqui, não só no município, a região, mas para a gente atender essa grande vocação, para a gente liberar esse potencial que todo mundo se pergunta há tanto tempo, né? Qual é o grande potencial de Santa Maria? É esse. É se transformar no local onde pessoas, especialmente bens, transitam e deixam essa parcela fundamental. E aí sim multiplicar por várias vezes o produto interno, a riqueza, tanto econômica quanto cultural do município. Sobre educação, nosso penúltimo eixo. Em tempos de pandemia tivemos muitas mudanças e na educação não foi diferente. O sistema educacional municipal vai se transformar em um modelo online, remoto ou outro modelo? Bem, essa é a grande discussão. Eu acho que todo pai está desfrutando hoje, aqueles, obviamente, que têm acesso à tecnologia, da realidade que é o pai ter que ficar em casa para suprir uma lacuna que, infelizmente, o sistema não pode atender. Esse desafio onde se tem tecnologia, ele já tem propostas que estão andando e tanto famílias, quanto escolas, quanto docentes e discentes estão se organizando para entender esse novo momento. A grande pergunta é, e aonde não tem tecnologia? Como é que nós viabilizamos essa igualdade de oportunidade nesse momento pós-pandêmico? E provavelmente uma realidade que não termine agora, porque essa seguramente não será a última pandemia. A gente tem que estar preparado para não ser surpreendido cada vez que um evento desses acontece. E essa discussão ela precisa ser muito imediata, ela deveria estar acontecendo nesse momento, inclusive com professores, com diretores de escola, na pergunta seguinte: como essa educação é eficiente? Não se pergunta se ter aula ou não ter aula, a pergunta é qual é o nível, qual é a qualidade de uma educação dentro desse modelo que se propõe? É realmente possível atingir esse nível de eficiência, de qualidade de ensino com esse nível de distanciamento? Então, essa é uma discussão que ela é muito intensa e muito necessária. Por quê? Porque mesmo sem pandemia, essa seria a questão que nós traríamos à discussão quanto à educação do município, que já é diferenciada, que já tem um quadro que, obviamente, tem muito que avançar ainda, mas que já tem uma remuneração, uma valorização diferenciada, tem níveis bastante interessantes de resultado, mas a pergunta é essa: por que nós não avançamos ainda para uma escola integral? Não só de tempo integral, mas de conteúdo integral. De onde virão os recursos para essa escola? De onde virá o espaço físico para essa escola? Como é que eu realmente garanto que o meu aluno lá, por volta dos 9, 10, 11 anos, não vai sair do colégio porque ele tem que começar a produzir renda e compor renda na família? Então, esse desafio era anterior à pandemia e agora se soma a pergunta. Digamos que nós consigamos migrar para uma escola que dê mais atendimento, que seja com mais tempo. Digamos que nós consigamos criar alguma forma de incentivo econômico, uma espécie de bolsa para manter o aluno no colégio, para ele não precisar ir trabalhar.
Digamos que seja possível. Como é que eu garanto que ele vai receber as ferramentas necessárias para que ele não dependa de se transformar numa mão de obra barata ou recorrendo a um subemprego no começo da sua vida? A gente precisa dar essa condição. A gente precisa ofertar para o cidadão a possibilidade de que, se ele efetivamente frequente o ensino regular, ele possa ter um futuro que hoje não está garantido. Então, eu somaria tanto a preocupação quanto o sistema a ideia de que ele precisa, independente da forma, se vai ser presencial e no momento é praticamente impossível, ou se ela vai ser de forma informatizada. A pergunta é: como é que eu garanto que esse instrumento, que essa peça fundamental na evolução da cidade para todo esse futuro incrível que a gente tem, seja distribuído a todos, seja acessível a todo cidadão santamarense? Essa é a grande discussão que deve acontecer e que, na minha opinião, inclusive já é tardia, porque este é o caminho que nós deveríamos ter seguido mesmo antes da pandemia. 5 minutos, candidato. Qual será a sua principal ação em prol de melhorar os indicadores educacionais de nossas escolas? E quais as ações que serão em prol das estruturas escolares? Essa é a grande... Agora, essa pergunta para mim é que me deixa mais à vontade, porque se eu quisesse deixar alguma coisa para o nosso município, eu diria que o meu legado, o legado da gestão de qualquer gestor, deveria ser a elevação do patamar educacional, dessa liberdade que tu só conquista através do conhecimento. Então, o acesso à informação, o acesso às diferentes formas de educação, uma educação mais ampla, que te dê mais recursos para lidar com a vida, ela é fundamental, e para isso nós precisamos ampliar o nosso currículo, ampliar a nossa infraestrutura física, ampliar o tempo e disposição e seguramente encontrar uma forma de aumentar significativamente a quantidade de profissionais que vão atender isso. Isso antes da pandemia já seria um grande desafio. Mas nós temos recursos hoje, inclusive, por exemplo, oriundos do próprio retorno do pré-sal, dos royalties do pré-sal, que são uma quantidade significativa de dinheiro que tem que ser canalizada para dentro daquilo que vai nos dar a infraestrutura e o resultado de médio e longo prazo. Investir no médio e longo prazo tem que ser a grande mudança das gestões municipais. E canalizar todo esse recurso que tiver, não digo sobrando, mas que tiver em disponibilidade, quando a gente tiver que decidir, que se foque dentro dessas estruturas. Por exemplo, a proposta de manter o aluno mais tempo na escola, para não ter o nível de evasão que a gente tem, para que ele fique ali mais 2 ou 3 anos, que são a diferença entre ganhar R$600 por mês ou ganhar R$2.800 por mês. Esse avanço, esses 3 anos a mais, serão o diferencial para que ele possa ter acesso. E a busca dessas fontes de financiamento para ampliação do tempo e da qualidade do ensino é que são um desafio. E, obviamente, que nesse caso nós vamos ter que chamar a iniciativa privada, provavelmente através da criação de um fundo específico para alavancar ou para realocar recursos que hoje são destinados para outras atividades. E educação para nós, na próxima gestão, eu diria que é o ponto fundamental e a grande prioridade. Último eixo, e só temos 3 minutos. Economia. Sabemos que a arrecadação para o ano que vem poderá ter redução. O que será feito para compensar ou aumentar a receita do município? A última coisa que a gente pode pensar é aumentar tributo. E é um erro que os atuais gestores, especialmente no plano estadual, estavam encaminhando e agora aparentemente já recuaram no ato de inteligência, a ideia de que aumentar tributo vai resolver alguma coisa. O fundamental aqui é criar mais atividade, é estimular uma receita que já era anterior, pré-pandemia, que era a ideia que Santa Maria é um lugar que recebe as pessoas. Nós temos que estimular de todas as formas, não só através do turismo, mas através de ações inteligentes, onde as pessoas, não só da região, mas da metade sul, tenham que passar ou até durante algum tempo ficar em Santa Maria. Ao aumentar essa população, nós vamos ter de novo atividade econômica dentro do nosso comércio e dentro dos nossos serviços. Então, com aquele conjunto de medidas de amparar, de sustentar o nosso CNPJ para que ele se mantenha aberto, estimular as pessoas virem e passarem por Santa Maria, no curtíssimo prazo, é a única alternativa. É fundamental aumentar o volume de atividade formal no comércio de Santa Maria para que a gente possa ter de novo a condição dos cofres do município manterem a infraestrutura e, obviamente, apontar caminhos para a infraestrutura pesada, como, por exemplo, a revisão do nosso sistema logístico do município, o sistema de transporte coletivo, que está absolutamente incompatível com a necessidade. Então, o aumento dessa qualidade de vida, o investimento em infraestrutura e a chamada, através, por exemplo, da própria criação de uma região metropolitana de parceiros de peso, para através da parceria público-privada, injetar capital na infraestrutura do município, é uma segunda forma importante de fazer a economia do município resistir ao próximo ano e apontar caminhos aí para uma recuperação permanente. Mas é fundamental dizer uma coisa. 1 minuto, candidato.
E foi preciso esse minuto. Não é uma solução mágica que venha da pessoa que vai sentar na cadeira do prefeito. Se o município não abraçar essas ideias, se o município não for coparticipante, cooperante, entidades empresariais, organizações, fundações, associações, a participação do cidadão é fundamental, mesmo através, por exemplo, do orçamento participativo que nós pretendemos revitalizar. Esse sentimento de pertencimento é que vai nos levar juntos para esse caminho, porque não há uma solução mágica para o prefeito. O que existe é o envolvimento de ti, de nós, do papel que a imprensa representa, para que Santa Maria adquira o controle do seu futuro, coisa que infelizmente a gente não vê acontecer, e a proposta de cidadania para Santa Maria, que Santa Maria recorra ou recontrole o seu futuro, a sua visão de futuro e seja coparticipante nessa realização. Obrigado, candidato, seu tempo terminou. Agradeço aqui a sua participação no nosso programa Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Especial Eleições Municipais 2020, TV Santa Maria. Oferecimento Cibrama. Visite a nossa loja na Policlínica Wilson Aita. Aurora Máquinas e Motores. 35 anos de produtos de qualidade e assistência técnica autorizada. Ideal Imóveis. O resultado importa. Como chegamos lá, também.